Eu quero iniciar essa palavra de 2025 falando sobre espiritualidade e família. E eu quero iniciar alinhando com vocês um princípio que a gente já tem falado aqui há muito e muito tempo sobre o que é espiritualidade. E a gente entende que espiritualidade não é uma área na vida, mas é a capacidade que temos de olhar para cada área da vida com o olhar de Cristo. Espiritualidade cristã não é uma área da vida, mas é a capacidade de olhar para cada área da vida com o olhar de Cristo, ou viver cada área da vida conforme a vontade de Cristo. E nós cremos que isso não está desconectado da vida. A gente não tem as áreas da vida como trabalho, dinheiro, descanso e espiritualidade. Não. A espiritualidade é essa capacidade de olhar para o trabalho, de olhar para o dinheiro, de olhar para o descanso, e hoje, de olhar para a família com o olhar de Cristo. Dias atrás eu encontrei com um amigo, uma pessoa muito próxima, muito amigo mesmo, e ele me trouxe um assunto, um conflito familiar. E aqui não interessa muito o conflito familiar que ele estava vivendo. Era um conflito familiar. Conflito familiar é conflito familiar. Imagine você com o seu conflito familiar. Era bem parecido assim. E ele estava vivendo esse conflito familiar, ele me falou em detalhes, e depois que ele me falou, eu disse para ele assim: amigo, está faltando você pedir a Deus, a orar e pedir a Deus que abra seus olhos para que você enxergue onde e como você pode glorificar a Deus aí nessa situação, nesse conflito que você está vivendo. E nessa ocasião, nessa conversa, nesse aconselhamento que a gente estava vivendo, trocando ali, sabe, eu apresentei para ele Gálatas 5, onde a gente fala do fruto do Espírito, o fruto do Espírito com os seus gomos lá, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, amor, alegria, fidelidade. Nessa bagunça que você está vivendo na sua casa, você precisa pedir a Deus que abra seus olhos para você enxergar a oportunidade de Deus trabalhar o fruto do Espírito aí. E depois eu falei, sabe, sobre Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. E isso aí que você está vivendo, de alguma forma vai contribuir para o seu bem. Como assim, Cláudio, vai contribuir para o meu bem? Essa confusão. Tem certas coisas que Deus só trabalha na gente, no deserto mesmo. Ele só vai trabalhar o fruto do Espírito na vida da gente se a gente pede por paciência, a gente pede por longanimidade. Sabe, é no deserto que Ele vai trabalhar essas coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados a Deus. Qual é o propósito de Deus? Não é que você se pareça com Cristo. E onde é que Deus vai fazer você se parecer com Cristo? É dentro da sua casa. Seus filhos estão esperando você se parecer com Cristo, meu irmão. A sua esposa, o seu marido está esperando você se parecer com Cristo. E isso que está acontecendo coopera para o seu bem, porque o bem dos cristãos, daquele que segue a Cristo, é se parecer com Cristo. E Deus quer trabalhar o seu caráter, o seu ser. Como diz aquela música, Ele quer lhe quebrar e como um vaso novo quer lhe refazer. Deixa Deus te refazer. Abre teus olhos para que nessa situação que você está vivendo, você consiga enxergar onde e como você pode adorar a Deus. E a resposta dele foi a seguinte: olha, Cláudio,
esse teu papo aí dessa espiritualidade, isso aí não tem nada a ver. Tu está forçando muito a teologia. Sabe por quê? A espiritualidade que eu vivo é muito saudável e é verdadeira. E eu tenho a minha espiritualidade aos domingos, quando eu vou lá na igreja, e lá eu levanto as mãos, e eu louvo, e eu entrego meus dízimos, a minha oferta, sabe, e eu oro. Ou quando eu entro no meu quarto e dobro o joelho, e ali eu separo o meu momento, sabe, de consagração a Deus, e eu vivo isso de maneira muito intensa. Ou quando eu saio do trabalho, entro no meu carro e ligo o som do meu carro e boto um louvor. É quando eu saio do mundo, sabe, do profano, e eu entro no mundo santo, consagrado a Deus. Na cabeça dele a espiritualidade está desconectada do chão da vida, está desconectada da vida. E eu fiquei pensando, quanto de nós pensa também da mesma forma? É uma coisa meio louca, né? E aí, talvez a gente pense assim, não, mas isso aí é loucura. A gente já aprendeu, né, que espiritualidade é a capacidade de olhar para todas as áreas da vida com o olhar de Cristo. Mas será que a gente está olhando para a família com o olhar de Cristo? E aqui eu quero lhe fazer uma pergunta. Você enxerga a família com olhos espirituais? Eu vou melhorar a minha pergunta. Quando você olha para a sua família, você consegue enxergar ali lugar de adoração a Deus? Quando você olha para o conflito familiar que você está vivendo, conflito conjugal, ou na relação com seus filhos, ou seja lá o conflito que você está vivendo, você consegue enxergar que ali é o lugar de adoração a Deus? Ou talvez você esteja vivendo a mesma relação daquele meu amigo, que diz que é lá no domingo, na igreja, que é o lugar santo de adoração a Deus, mas num conflito familiar não. E eu quero ler um texto junto com a igreja que vai nos guiar hoje à noite nessa breve reflexão para a gente pensar sobre espiritualidade e família. E o texto está em Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao 52, que diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando viu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego: Ânimo, levante-se, ele está o chamando. Lançando a capa fora, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Desculpe, o que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Rapidamente, meu povo, eu quero tirar dessa história, desse encontro do cego Bartimeu e Jesus, lições de espiritualidade e família, lições dessa espiritualidade encarnada na família, que não está desconectada da nossa vida prática. E a primeira lição que eu quero tirar para as nossas vidas prática é sobre o clamor. É sobre o clamor. O que significa o clamor? O que significa a gente clamar Jesus em nossa família? E talvez, dentro de um ambiente religioso,
E aqui eu falo com muito carinho no coração e com muito cuidado também. E talvez você esteja nos visitando aqui a primeira vez, ou você que está nos assistindo também pela internet. Eu falo com muito respeito a você que está nos visitando, a você que é de outra religião, de outra igreja, de outro segmento, sabe, da religião cristã. Mas alguns ambientes religiosos, talvez clamar o nome de Jesus dentro da área familiar, seja ir no quarto dos filhos, levantar as mãos e dizer: eu clamo pelo nome de Jesus, e está amarrado todo mal na vida dos meus filhos. Talvez dentro desse ambiente religioso, declarar o nome de Jesus seja você falar que está amarrado em nome de Jesus, seja você orar 7 dias, 7 horas durante a semana e dizer a Deus que cumpriu um propósito. E eu não estou aqui, em hipótese nenhuma, meu povo, menosprezando o poder da oração, nem a prática da oração. Muito pelo contrário, esse encontro de Bartimeu com Jesus, ele traz para a gente um princípio muito precioso da misericórdia divina, de quando clamamos o nome de Jesus, Jesus, filho de Davi, ele nos ouve. Bartimeu estava lá na porta da cidade, e quando Jesus passou com a grande multidão, sabe aquela zoada com a grande multidão, Bartimeu gritou lá na ponta: Jesus, filho de Davi, e Jesus ouviu e parou para dar atenção a Bartimeu. Eu não estou menosprezando em hipótese nenhuma o poder da oração, mas o que eu quero dizer é que dentro dessa espiritualidade encarnada na vida, que faz parte da vida, sabe, quando a gente olha para a família, clamar o nome de Jesus tem sim a ver com oração, mas também ela se expressa na conversa dentro de casa. Ela se expressa também no ato de serviço e amor que a gente faz dentro de casa. Clamar o nome de Jesus é reconhecer quem é esse Jesus dentro de casa. Jesus, filho de Davi. Nós precisamos cada vez mais, como família, como marido, como esposa, como os filhos, reconhecer quem é Jesus na nossa família, quem é Jesus na nossa casa. E a aplicação prática que eu faço isso é quando a gente começar a reconhecer quem é Jesus em nossos relacionamentos, que Jesus é o Senhor soberano das nossas relações. Aí sim, as nossas orações vão ganhar um poder ainda maior. Quando um casal reconhecer que Jesus é soberano, é senhorio sobre a vida deles dois, aí sim a oração do casal vai ganhar direcionamento, poder, na vida prática do casal. Quando pais e filhos se reunirem e reconhecer que Jesus é o Senhor daquela relação, aí sim haverá encontro, sabedoria, direcionamento, bandeira de paz entre os dois. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos capítulo 10, versículo 47. Que as nossas palavras, meus irmãos, e atitudes dentro de nossas casas revelem sobre quem Jesus é. Precisamos clamar o nome de Jesus sem dúvidas nenhuma. Precisamos orar sem dúvida nenhuma. Mas precisamos também demonstrar isso nessa espiritualidade prática, no dia a dia. É no lavar dos pés, no serviço, na dedicação de amor, na entrega. É falar de Jesus, é clamar o nome de Jesus sem abrir a boca. Está entendendo o que eu estou dizendo? Clamar o nome de Jesus sem abrir a boca. É o outro ver a face de Jesus sem você precisar dizer o nome de Jesus.
Isso é apaixonante. Isso faz com que o cônjuge olhe para você e se apaixone. Isso faz com que os filhos olhem para os pais e levanta a bandeira de paz. E a gente precisa dizer: quem manda aqui em casa é Jesus de Nazaré. É Jesus, filho de Davi. E essa é a primeira lição que eu queria passar para a comunidade hoje à noite. E a segunda lição é o clamor que persevera apesar das oposições. Marcos capítulo 10, versículo 49, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Bartimeu estava ali. Quando ele ouve que era Jesus que estava próximo, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que é que as pessoas gritam? Fica quieto aí. Está incomodando, mas ele continua. Ele não se cala diante daquelas oposições, daquelas vozes que mandam ele se calar. Ele persevera e grita ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe uma coisa que eu não tenho dúvida, meus irmãos? É que quando você se levantar para dizer que é Jesus o senhorio da sua casa, vozes vão se levantar e vão dizer: fica quieto. Sabe que vozes são essas? Crise familiar, crise financeira, a própria família vai chegar a dizer: que história é essa aí? Você mesmo vai chegar para você: mas eu já tentei tantas vezes isso. Vozes vão se levantar e vai dizer a você: fica quieto. Tu já orou quantas vezes em prol disso? Já pensou se Bartimeu tivesse ficado quieto? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fica quieto, Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cada vez que ele mandava ficar quieto, ele gritava ainda mais alto: eu não vou me calar. Eu não sei quais são as vozes que estão falando para você se calar, meu irmão. Mas eu quero dizer para você: não se cale. Tenha o seu propósito agora em 2025 e não se cale. Chame seu cônjuge, chame sua esposa, chame seu marido, chame os seus filhos. Se reúna em casa, coloque todo mundo ao redor da mesa e disse: gente, vamos fazer um propósito. Quem manda hoje aqui em casa, a partir de hoje, é Jesus, filho de Davi. E a gente vai fazer isso aqui na prática. Como é que a gente faz isso aqui na prática? É lavando os pés um dos outros, é amando, é respeitando, é vivendo aquilo que a gente vive lá na igreja, sabe? Num dia santo, num domingo, num sagrado, num divino. Aquele relacionamento quente, santo, que a gente tem entre os irmãos. Vamos pegar a igreja e puxar para dentro de casa? Vamos pegar tudo isso que a gente vive lá e vamos viver aqui dentro? Lá a gente não tem paciência com os irmãos, tolerância. Não é lá que a gente olha o pecado do outro e diz: não tem problema não, meu irmão, Deus está trabalhando isso aí contigo, Deus é misericordioso. Vamos falar isso também para o nosso irmão, para a nossa irmã, dentro de casa, irmão de sangue, a irmã de sangue, para o nosso cônjuge. Eu errei, amor, não tem problema não. Bota a cabeça aqui no meu ombro, vamos orar junto, vamos caminhar, vamos fazer da nossa casa um altar a Deus, e que o nome dele seja glorificado. Que não seja desconectada essa espiritualidade, que não seja só lá no domingo, que seja aqui em casa, todos os dias da semana. Que não seja um rito religioso de orar 7 dias na semana, 7 horas por dia, mas que seja a nossa prática 7 dias na semana, a gente viver essa espiritualidade, ou pelo menos tentar viver. E quando a gente errar, não tem problema, eu e você, a gente clama por esse nome, porque esse nome nos ouve. Assim como Bartimeu não parou de clamar o nome de Jesus, você também não deve parar de clamar.
Sabe uma voz que faz a gente parar? É o desânimo. Às vezes a gente está cansado, desanimado. Para. Quer ver outra voz? A solidão. Ah, Cláudio, tudo isso que você está dizendo é muito bonito. Chamar o marido, chamar a esposa, chamar os filhos, mas eu sou sozinho lá em casa. Como é que eu vou fazer isso sozinho? Aí a gente desiste de clamar o nome de Jesus, que a gente acha que está sozinho, a solidão. Essa voz que está fazendo você parar, não para, meu irmão. Continua clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, renova minhas forças. Quantas vezes essa comunidade já testemunhou milagres aqui, em dia de batismo, de pais dizendo: eu orei por meu filho durante anos, e a gente viu pais batizando filhos aqui. Insistiu, não parou de clamar: Jesus, filho de Davi. Quantas histórias nós temos aqui em nosso meio, de pessoas que não pararam de clamar. E não apenas de um clamor de oração, mas de joelho dobrado, de serviço, de caminhar a segunda milha, de pagar o preço, de carregar a cruz, de viver essa espiritualidade na prática, de buscar o fruto do Espírito. Nós cantamos aqui há poucos: leva-me mais perto de Ti, a esse lugar secreto. Quero me aprofundar nessa relação. Quer mesmo, meu irmão? Quer desenvolver tudo isso? Comece dentro da sua casa a desenvolver paciência, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio. E todas essas coisas do fruto do Espírito, porque contra essas coisas não há lei. É difícil? Quem disse que ia ser fácil? Não é fácil não, vai ser difícil mesmo. Porque vem vozes que vão mandar você se calar. A voz também da cultura, do machismo, da mágoa e de tantas outras. E eu pergunto a você: qual é a voz que está mandando você se calar? Identifique. Olhe para quem está mandando você se calar. Tire a venda dos seus olhos. Diga a Jesus: Jesus, me faz enxergar quem é que está mandando me calar. Porque sabendo quem é essa voz que está mandando se calar, você enfrenta com mais poder, com mais força. Às vezes a gente se boicota, sabe? A gente quer viver o reino de Deus em todas as áreas da vida. A gente quer viver o reino de Deus aqui na igreja. A gente quer viver o reino de Deus na prosperidade do trabalho. A gente quer viver o reino de Deus em muitas áreas. Que tal viver o reino de Deus agora em 2025 na família? Na relação conjugal? Não vai ser fácil. Vozes vão se levantar. Mas temos aquele que nos ouve. E essa é a terceira lição que eu queria passar hoje à noite aqui. O nome que ouve o nosso clamor. Marcos 10, 49, diz: Jesus parou e disse: chame-o. Então chamaram o cego e disseram assim para ele: ânimo, levanta-te, ele te chama. Minha irmã, eu queria ser aquela pessoa que Jesus diz: chama lá aquele cego. Eu queria ser essa pessoa chegando aí pertinho de você e dizer: levanta, ânimo, Jesus, filho de Davi, está te chamando. Ele ouviu o teu clamor, meu irmão. Há quanto tempo o Senhor está orando? Ele ouviu o teu clamor.
Ele ouviu o teu clamor, Ele ouve a sua oração, o nosso clamor. E apesar daquelas vozes contrárias, Bartimeu não se calou. E foi o próprio Messias, foi Jesus, filho de Davi, que parou tudo para atender a Bartimeu. Jesus ouve o nosso clamor. Quando você orar por reconciliação nos seus relacionamentos, Jesus está ouvindo essa oração. Talvez você pense que Ele não está ouvindo, porque você gostaria de ouvir uma resposta do seu jeito, do seu tempo. E Deus não está respondendo do seu tempo, nem do seu jeito. Mas Deus também não está de ouvidos fechados. E talvez Deus esteja lhe chamando para participar da resposta dEle, mas você está cego e não está vendo o projeto de Deus na sua vida. E você está clamando, clamando, clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu estou clamando aqui há tantos anos. E Jesus está dizendo assim: manda dizer a ele lá que eu já estou respondendo, mas eu estou dizendo a ele que eu quero incluir ele nessa resposta que eu quero dar a ele, e ele não está entendendo. Que não é um passo de mágica, não é uma coisa mística, não é um estralar de dedo que vai se resolver. Eu quero trabalhar o caráter dele, eu quero trabalhar coisas na vida dele, na vida dela, coisas no leito da família, que vai mexer com todo mundo aí, e eles não estão entendendo. Sabe, meus irmãos, o que aconteceu com Bartimeu foi uma coisa que tem a ver só com Bartimeu. Bartimeu estava lá: levanta, Bartimeu. Bartimeu foi até Jesus: o que quer que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. Tá bom, vê, a tua fé te curou. Está entendendo? Foi uma coisa só com Bartimeu, Jesus e Bartimeu. Mas o que Jesus quer fazer nas nossas famílias tem a ver com o conjunto, com a pluralidade da nossa família. E também tem a ver com as gerações que ainda vão vir. Ele quer te incluir aí na resposta que você está pedindo a Deus. E você precisa pedir para que Ele abra os seus olhos, para que você possa ouvir a resposta que Ele tem para te dar. Quais são as vozes, meus irmãos, que estão mandando você se calar? Que talvez você já tenha se calado e parado e desistido no meio do caminho. Uma parte interessante nesse texto, sabe o que é? Que quando Bartimeu, ele escuta aquelas pessoas dizendo: levanta-te, Bartimeu, porque Jesus está te chamando. O texto diz que ele larga a capa e vai ao encontro de Jesus. Quando Jesus cura ele, ele larga a capa e segue a Jesus. Quando Jesus cura Bartimeu, ele larga a capa e segue a Jesus. E eu fui procurar saber por que a Bíblia fala que Bartimeu largou a capa. Porque naquela época, meus irmãos, as pessoas que pediam esmola, eles precisavam de uma autorização do Império Romano para pedir esmola. Você que dava esmola, você não podia dar esmola a qualquer um. Você tinha que dar esmola àquele apenas que tinha autorização. E essa autorização era essa capa que estava escrito a autorização de Roma, que aquela pessoa podia receber a sua esmola. Quando o cego Bartimeu recebe a cura do Senhor Jesus, ele larga aquela capa e segue a Jesus. Para muitos isso pode significar que ele largou a sua vergonha, porque era aquilo que fazia ele pedir esmola, era aquilo que fazia ele ficar à margem da cidade. Ele ficava à margem da cidade, ele não entrava na cidade, ele ficava na beira, à margem da cidade, ele não podia entrar. Para outros, ele largou aquilo que era motivo de segurança, porque a capa era o único caminho, objeto que fazia ele ter algum sustento. Sem a capa, as pessoas não davam esmola para ele. O fato é que ele largou tudo para seguir a Jesus. E talvez a resposta que você esteja esperando do Senhor Jesus, você precise largar alguma coisa para seguir
Jesus. E o que é que você precisa largar? É esse orgulho que não faz você largar essa mágoa? É esse orgulho, essa cultura de homem macho, de mulher que tem que ter o seu espaço, de filho que cresceu e é dono do seu próprio nariz, e o pai e a mãe não sabem de nada da sua vida. Como diz aquela música, são crianças feito você, e é o que você vai ser quando você crescer e for pai. Largue mão daquilo que está fazendo você não seguir o Mestre, e passe a seguir Jesus, filho de Davi. Quero lhe convidar a você, nessa primeira celebração de 2025, a consagrar sua família a Deus. Nós vamos cantar uma música agora, e é uma música que diz: eu clamo o nome de Jesus, eu clamo o Senhor. E consagre a sua família enquanto você clama ao Senhor. E eu quero lhe convidar a você ficar de pé e a você aclamar. Essa questão de ficar de pé, meus irmãos, não tem nada no mundo espiritual que vai fazer uma bênção chegar na sua casa porque você ficou de pé. Mas ao consagrar no seu coração a sua família, isso já tem um poder. Mas ao consagrar e ao ficar de pé diante da comunidade, isso tem um significado ainda maior dentro de você. E ao ficar de pé e ao consagrar a Deus, a falar para Deus diante da sua comunidade, de pé, isso ganha ainda mais força, está entendendo? É igual aquela história que quem aprende sozinho aprende uma vez, mas quem aprende e ensina alguém aprende 2 vezes. Tem essa história? Pronto, se você consagrar a Deus aí sentadinho no seu canto, você vai consagrar e chega até o trono da graça do nosso Senhor. Mas se você ficar de pé, algo é diferente aqui dentro. E se você cantar de coração, aí algo explode aqui dentro de você. Cante, e se vozes querer lhe calar, levanta a sua voz e dê um grito: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu te consagro, eu clamo. E lembre-se, o clamor exige de nós uma atitude, porque Deus quer nos incluir nesse projeto dentro de nossas casas. Amém?